Opa, tudo bem? Aqui é Fernando Augusto, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo você vai aprender como vender profissionalmente pela internet, tá? Eu vou mostrar para você aqui vários exemplos, né, e cases de como que isso funciona. Bem, primeiramente a gente tem que entender, eu vou pegar alguns exemplos de alguns clientes que estavam divulgando o seu produto, o seu serviço, utilizando a nossa ferramenta, e não estavam tendo resultado. Eu vou mostrar o que fazer, mas principalmente aquilo que não se deve fazer, que foi exatamente o que esse cliente fez. Mas antes de falar exatamente o que esse cliente fez, a mensagem errada que ele botou, que resultou em não ter resultados, você precisa entender o conceito de marketing, precisa entender como que o marketing funciona. Bem, vou contar algumas histórias para você. Existe um case super conhecido nos Estados Unidos que foi um dos maiores vendedores de geladeira. Aquelas geladeiras side by side, né? Que são aquelas geladeiras que custam muito caro, que são caras, né? E ele era um dos maiores vendedores de geladeira e foram perguntar para ele como é que ele fazia. O marketing dele era o seguinte: ele tinha, claro, uma lista de pessoas, de clientes ali já interessados. E como é que ele fazia? Ele entrava em contato com esses clientes oferecendo deixar a geladeira gratuitamente durante 4 dias na casa desses clientes. E claro, né, deixar uma geladeira gratuita, como diz o brasileiro, gratuita até injeção na testa. E o cliente prontamente aceitava. Depois de 4 dias ele ligava para ir buscar a geladeira. O que acontecia é que durante esses 4 dias o cliente usava a geladeira, adorava. Os filhos lá iam, pegavam água no dispenser, né, no gelo, o gelo ali na porta da geladeira, água na porta da geladeira. Uma praticidade, né? Enfim, uma geladeira que realmente é muito boa. E o cliente, quando ele ia para pegar a geladeira, cadê que o cliente deixava ele pegar a geladeira? Não, pelo amor de Deus, você não vai tirar. Ai, meu Deus, eu tenho que dar um jeito para comprar essa geladeira. E aí, resumindo, claro que teve clientes que devolveram, mas a maioria dos clientes comprava a geladeira. Isso fez ele ter muito sucesso, né, no ramo de venda de geladeira side by side, que é um ramo muito caro, né? Então, porque ele deixava o cliente experimentar, o cliente usar, né, e ver ali de fato que funciona. Depois ele ia lá e tentava tirar. O que acontecia eram duas coisas. Primeiro, isso é explicado cientificamente através dos gatilhos mentais, tá? Primeira coisa, ele ativou um gatilho da reciprocidade, que é o quê? No marketing, pouca coisa se cria, muito se copia. Então no marketing você tem que pensar no seu produto, no seu serviço, o que você pode dar gratuito para a pessoa. Por quê? Quando você dá algo gratuito para a pessoa, isso gera o gatilho da reciprocidade. Então a pessoa está muito mais apta a retribuir em troca, apesar de que ele não pagou nada por isso, mas você deixou um brinde, um presente ali 4 dias com ele. E ele tende a retribuir em troca, nesse caso, comprando, né? E o segundo gatilho que atinge na cabeça da pessoa é o gatilho da perda, o gatilho da dor da perda. Ninguém quer ter a dor da perda, né? Ou seja, de você ir, a mesma coisa, você dá um pirulito para uma criança e tenta tomar o pirulito da mão da criança. A criança vai abrir um berreiro. Então isso já vem desde a infância. Então o cliente ele também, através dessa técnica, ativado o gatilho da perda. Então a pessoa não quer que devolva a geladeira. Eu tenho um amigo meu que ele é vendedor de carros e também ele tem muito sucesso com carros de alto padrão, carros de luxo, né, carros esportivos. Então, claro, ele tem uma carteira de clientes que já comprou alguns carros com eles. E o que ele faz? Basicamente, ele liga para deixar o carro com os clientes. Mas assim, chegou uma BMW aqui, M5, eu vou deixar aí para você dar uma semana para você dar uma volta aí com o carro. E deixa com o cliente. O carro ia ficar parado lá na loja mesmo, estatisticamente, a quantidade de pessoas que o carro está parado na loja, né? Ele divulga na internet, mas ele tem um cliente potencial usando o carro. Depois de uma semana, cadê que o cliente quer se desfazer do carro? O cliente apaixona pelo carro, né? Então, às vezes, muita gente não compra um produto ou um serviço porque a pessoa ela não sabe, por mais que ela veja que uma geladeira side by side é muito boa, por mais que ela saiba que uma BMW é muito boa, mas para ela não viu ainda, ela não testou, né? Então quando ela senta lá na BMW, ela vê que o banco é automático, o banco ele se adequa ao seu peso e à sua altura. Quando ele vê que tem lá o volante é macio, quando ele sente o cheiro, quando ele sente, é outra parada, né? É outra situação. E a pessoa tende a comprar muito mais. Outro exemplo clássico disso, eu vou contar meu exemplo, tá? Daqui a pouquinho. Minha história pessoal com esse método. Um exemplo clássico é de um dos jardineiros, né, que é mais famoso hoje lá nos Estados Unidos, porém, quando ele começou, ele não tinha carteira de cliente nenhuma. O que ele fazia? Ele simplesmente pegava e oferecia serviço de jardinagem grátis.
cortava ali algumas plantas, aparava tirava algumas folhas do jardim e com isso, depois ele, na semana seguinte, ele cobrava o serviço e muitas pessoas fechavam. E com isso ele foi fazendo uma carteira de clientes muito grande. Tem também pessoas que fazem serviço de limpeza de sofá, limpeza de estofado, e as pessoas oferecem um serviço gratuito. Já parou para pensar nisso? Você oferecer lá, oferecemos limpeza de sofá gratuito, e você determina uma quantidade de metro quadrado ali, óbvio, né? Você não vai limpar os sofás do cliente todo, mas você faz aí uma pequena amostra para o cliente ver como é que fica o sofá dele, como é que fica limpo, e ele vai querer contratar. É fato isso. Nos Estados Unidos isso é muito comum, chamado free sample, né? Ou seja, amostra grátis. Existem praticamente amostra grátis de tudo quanto é produto famoso, existe amostra grátis, justamente porque as empresas já entenderam que antes do cliente comprar o produto final, ele quer ter um taste, ele quer ter ali um gostinho, né? Ele quer ter uma free sample, uma amostra grátis daquele produto, né? Ou daquele serviço. Então, isso é muito importante porque a gente às vezes... eu vou mostrar aqui um exemplo de um cliente, o que fez de errado, né? E por que isso vai contra todas as formas de marketing existentes, quer dizer, todas não, né? Mas vai contra a forma de marketing básica existente, que já é a base para todas as outras formas de marketing. Foi isso que eu quis dizer, tá? Então, vou contar agora meu exemplo pessoal, né? Eu trabalhei durante quase 10 anos praticamente numa empresa onde eu tinha que vender cosméticos, vender produtos de rejuvenescimento facial. Como é que eu fazia? Eu saía panfletando na rua? Não. Eu saía falando com as pessoas à vontade? Não. Eu fazia o quê? Eu comecei com a avó da minha esposa, marquei uma apresentação com ela gratuita, né? Falei assim, dona Jajá, eu vou fazer aqui uma apresentação dos meus produtos e vou fazer uma limpeza gratuita em você. E aí fazia aquela limpeza gratuita com os meus produtos, quando via, ela passava a ver que dava resultado, que esticava, aquela coisa toda, ela foi e me indicou 10 clientes. E aí eu fui trabalhando, ligando para esses clientes, olha, a Jajá, a sua amiga, fez aqui uma hidratação de pele, adorou, e ela presenteou aqui 5 amigas, mas a principal que ela escolheu foi você. E que horas fica melhor para eu poder agendar a sua limpeza de pele gratuita? Mas é gratuita mesmo? É gratuita, sem compromisso. E aí eu ia na casa da cliente, fazia a limpeza na pele da cliente gratuitamente com os produtos. Quando terminava, a cliente via, nossa, mas que produto excelente, pô, eu quero esse, e fechava a venda. Claro que tinha cliente que não comprava, mas tinha cliente que comprava. E aí eu sabia uma coisa que eu vou explicar para você aqui no meu iPad, que é a questão de números. Você vai entender isso aí muito legal. Então eu quero mostrar para você aqui, ou seja, resumindo essa primeira parte desse treinamento, você precisa, no seu produto ou seu serviço, seja ele qual for, você precisa quebrar o padrão. Eu vou ensinar como que você faz isso a nível técnico, né? Com a mensagem e tudo mais. A quebra de padrão é você oferecer algo gratuito, que é o que ninguém faz, né? E isso vai fazer com que você comece a atrair os clientes para você. Preste atenção. Vamos lá, olha só o que não deve fazer. Preste atenção agora no que você não deve fazer. Eu vou mostrar aqui o exemplo de um cliente nosso, tá? Ele botou assim, promoção maluca da Maia Fotografia, né? Sessão fotográfica externa, público-alvo, família, gestante, casal, né? Deixa eu botar aqui, peraí. Deixa eu botar aqui, aqui. Vendo? 1 hora de sessão, fotos reveladas, DVD com todas as fotos, todas as fotos tratadas em alta resolução por apenas 5 de 50 no cartão, 200 à vista. Não vai gerar ninguém. Não vai gerar cliente nenhum. Por quê? Porque isso aqui vai contra a forma básica de marketing, que é o quê? Vamos lá para você poder entender. A forma básica de marketing é o seguinte. O que você precisa entender aqui? Vamos lá para ficar bem claro, né? É o seguinte. Quando essa fórmula de marketing, ela basicamente é descrita assim, Você pode entender que isso aqui é como se fosse um funil, ok? Aonde você não pode pular as etapas. Por quê? Porque se você pular as etapas, você está cada vez mais se afastando do seu objetivo, que é a venda, né? Então a fórmula que você tem que gravar aí é a fórmula AIDA, ou seja, A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Ou seja, quando você vai fazer uma propaganda, qual foi o erro do cliente? Que ele já botou, o erro desse cliente, ele já botou direto a ação.
Ele já foi direto para os finalmente. E aí ninguém acorda do nada, hoje eu vou comprar um serviço de fotografia de 5 por 50. Não vai. Não vai, porque a pessoa não. O que vai acontecer? Quando a pessoa vê essa propaganda, ela já vai imediatamente procurar outras e vai esquecer a tua. Entende? Porque você já foi direto na ação, tá errado. Você tem que, primeiro passo, despertar o interesse, a atenção, perdão. Despertar a atenção. Como que você desperta a atenção? Oferecendo algo grátis. Exemplo, fotos grátis. E aí você tem que justificar por que você está fazendo isso. Porque também ativa o gatilho do porquê, o gatilho mental do porquê. As pessoas, para tomarem uma decisão, elas tomam pela emoção, mas justificam pela lógica. Então, qual é a emoção? A emoção de ter algo gratuito. Nossa, eu quero ter algo gratuito. Mas, peraí, calma aí. Será que isso não é fake? Será que isso não é furada? Será que não estão querendo roubar meus dados? Será que isso aí não é uma armação? Será que isso não é uma armadilha? Então, você tem que justificar com a lógica. Então, por exemplo, digamos, a Maia fotos de gestantes grátis, fotos de gestante / casamento grátis. Aí você agora explica. Essa é a atenção. A Maia Fotografia bateu a meta esse mês, está oferecendo apenas 5 fotos de gestante ou casamentos gratuitamente para apenas 5 primeiras pessoas que entrarem em contato comigo no privado. Ponto. Só isso. Claro, direto e objetivo. Ou seja, nessa mensagem, gerou o gatilho do porquê, gerou o gatilho da escassez, apenas 5 pessoas, a mensagem perfeita de marketing. E aí você bota uma foto bonita, uma foto legal, né? E esse texto, o que vai acontecer? Brasileiro sabe, de graça até injeção na testa. Então as pessoas, elas querem, por mais que seja algo fotográfico, mas as pessoas, de graça. É de graça, é apenas para 5 pessoas. Então isso gerou o que? A atenção. E aí a pessoa vai entrar em contato contigo no privado. Quando entrar contigo no privado, o que você vai fazer? A atenção já foi gerada. Você agora vai despertar o interesse dela. Como? Você vai falar assim, oi, obrigado por ter entrado em contato, qual que é o seu nome? Tal. Ah, legal, fulano. Então, a gente vai estar selecionando apenas 5 pessoas, tem muitas pessoas entrando em contato comigo aqui no privado, mas a gente vai estar selecionando hoje às 17 horas, a gente vai estar selecionando apenas às 19 horas da noite, vou estar fazendo um sorteio para selecionar essas 5 pessoas. Me fala uma coisa, você, só para eu poder saber, você tem interesse em fotos de casamento ou em fotos que você gostaria de fazer para gestante? Aí a pessoa vai falar, beleza, ó, aí o que ela responder, legal, olha, enquanto isso, veja o nosso Instagram e hoje às 19 horas vai ser feito esse sorteio e caso você seja selecionada, eu informo para você seja sorteada, ganhando uma sessão de foto gratuita, eu informo para você. Ou seja, você vai passar o seu site ou o seu Instagram para a pessoa ver o seu trabalho. Nisso, você já você ativou o gatilho da curiosidade. Entenda, vendas significa gatilhos, aplicação correta de gatilhos mentais. Então a pessoa vai agora acessar o teu Instagram, ou seja, você gerou um interesse. Primeiro você chamou a atenção dela com a mensagem no grupo, com a mensagem que você divulgou. Depois você, gerou um interesse. Ela viu o seu Instagram, viu o seu site, não, realmente um negócio legal. Ai meu Deus, é só 7 horas da noite que ele vai fazer o sorteio. Gerou o quê? Automaticamente gerou desejo. Você, numa tacada, você gerou interesse, porque a pessoa acessou teu Instagram, acessou o teu site, viu e gerou o desejo. E aí sim, 7 horas da noite, depois, mais tarde, você vai gerar ação, que é o quê? Digamos que a cliente seja Marta. Oi Marta, tudo bem? Então você não acredita. Você foi uma das 5 pessoas selecionadas para nossa sessão de fotos gratuita, tal. Qual o melhor horário para você pra gente poder marcar essa sua sessão de fotos gratuitas? Na parte da manhã ou na parte da tarde? Dá sempre 2 opções. Na parte da manhã ou na parte da tarde. Até o fechamento, repare, todo o processo é um fechamento. E aqui na ação, o que você está fazendo? Você está fazendo o quê? Que é o seu objetivo. Você está fazendo os agendamentos, que é o segredo. Você está fazendo os agendamentos. Então, aí você já vai cair agora aonde? Num outro funil, que eu já vou colocar aqui, ó. Um funil, ele se interliga no outro. Que é o quê? Quantos agendamentos você precisa fazer? Digamos, você fez aqui 4 agendamentos
De 4 agendamentos, vai ter gente que vai furar? Vai. De 4 agendamentos, você vai conseguir efetivamente realizar duas sessões de fotos gratuitas. Das 2 sessões de fotos gratuitas no dia que você fez, você concluiu a sua meta e você fez uma venda do seu produto ou do seu serviço. Por quê? Você foi lá, digamos, o seu serviço é a limpeza de sofá ou é o agendamento de fotos, né? E aí você tirou lá 5 fotos, 10 fotos gratuitas e falou assim, ó, se você quiser mais fotos é tantos reais, eu também tenho um DVD que eu vendo por tantos reais, eu posso botar todas as fotos no DVD, ou seja, a pessoa, ela vai ver que de fato é um trabalho profissional e vai querer contratar. Então você vê que não foram as 2 que compraram, mas das 2, uma comprou, a outra ficou de graça, mas faz parte. O marketing é esse, você não gastou absolutamente nada para gerar esses clientes, você gerou com o marketing gratuito, oferecendo algo gratuito para a pessoa. E aí você entende que ele já vai entrar num outro agendamento. E aí você vai começar agora a entender uma questão que eu gosto muito, que é a questão dos números. Ou seja, nesse caso aqui você teve que fazer 4 agendamentos, agendar com 4 pessoas. Das 4, 2 furaram e 2 efetivamente realizaram. Das 2 que você fez a sessão gratuita, uma compraram. Ou seja, de 4 agendamentos, uma venda no dia. Significa que se você fizer 8 agendamentos, você faz, em média, 2 vendas por dia. Entende? Então, o problema é que a maioria das pessoas, seja para qualquer produto ou qualquer serviço, quer fazer o contrário, seja para marketing multinível, seja para vender um produto, um remédio, personal trainer, coach, já quer vir direto aqui, ó, e agendar a sessão aqui direto, já quer ir direto para o cadastro, já quer ir direto para os finalmente, para ação. E tá errado. Tem que entender que isso aqui é um processo de descida no funil. De descida no funil. E essa descida, ela segue essa ordem de atenção, interesse, desejo e ação. Concorda comigo que o desejo, ele é muito mais forte que o interesse. Ah, eu tenho um interesse. Ah, não, pelo amor de Deus, eu tenho um desejo, eu preciso ter isso. O desejo é muito maior do que a atenção. A atenção é para tirar a quebra de padrão, para fazer a quebra de padrão. Tirar ali a atenção do cliente no grupo. Agora, você já ir direto mostrando o preço, mostrando o link de cadastro, você já quebra. Então, é oferecer algo gratuito. Lembra essa frase? De graça até injeção na testa. O brasileiro ama coisa gratuita. E principalmente se você fizer algo gratuito de qualidade. Lembra da minha história? Eu ia fazer a apresentação, fazer uma hidratação. Você acha que... O meu objetivo era vender o produto. Mas você acha que eu ia fazer uma hidratação, eu gastava 45 minutos para fazer a hidratação na pele da pessoa. O meu objetivo não era ali hidratar a cara da mulher. Meu objetivo era vender o produto. Para eu vender, eu sabia que eu tinha que fazer a melhor hidratação que eu pudesse fazer. Passar o creme, esticar o rosto dela para dar aquele resultado surreal e ela ver que o produto é bom e comprar o produto. Então, muita gente se confunde nisso e erra nisso. Então, isso aqui, essa técnica, ela serve para você vender qualquer produto ou serviço profissionalmente, tá? Então, isso aqui você pode fazer o marketing, né? Você pode divulgar qualquer coisa ou qualquer produto. E o problema aqui, justamente, é o quê? É a divulgação. O problema disso aqui tudo é a divulgação, porque como é que você vai gerar pessoa interessada? Ah, vou ficar postando em grupo do Facebook. O grupo do Facebook tá cheio de propaganda, né? Já não funciona mais, né? E é algo que se atira para todo lado. Então, para isso, a gente criou uma ferramenta, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é o Group Sender, que justamente é a única ferramenta que faz esse trabalho profissional, ou seja, de postagem no grupo baseado em uma palavra-chave. Então, digamos que você mora no Rio de Janeiro, eu vou botar aqui, você vendo algum serviço do Rio de Janeiro, sei lá, limpeza de sofá, limpeza de carro, Vamos pegar aqui o exemplo do fotógrafo, tá? E vou clicar aqui, ó, buscar, vou deixar aqui 5 páginas e vou clicar em buscar. O que ele vai fazer? Ele vai automaticamente ir no Google, ir nos sites e ir extraindo grupos relacionados ali ao meu termo de busca, né? E vai fazendo isso ali na internet. Pode buscar no Facebook ou também no Instagram. Que grupos que ele busca? Ele busca grupos do WhatsApp. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas estão no WhatsApp. Então ele vai buscar esses grupos do WhatsApp e vai colocar a imagem, vou fazer isso aqui ao vivo para você, vai colocar a imagem e o texto relacionado àquele grupo. E aí, com isso, você tem a ferramenta trabalhando, fazendo um trabalho manual massivo para você.
Mas o que você tem que oferecer, falar no grupo? Oferecer o serviço gratuito. Usar o gatilho da escassez, usar o gatilho do porquê. Por que você está dando aquele serviço gratuito? Entende? E uma vez que o cliente entrou em contato com você, você já vai gerar nele o que? O interesse. Olha só, nesse minutinho aqui, já acharam 74 grupos. Olha que legal. Vai gerar aquele interesse. E aí é isso que vai fazer ali a diferença. É isso que vai fazer você ter um resultado, você ter uma efetividade na venda do seu produto ou do seu serviço. Isso que é muito legal. Vou parar aqui pra gente não perder muito tempo. Ó, pediu pra parar a busca, ó. Parar, 148, pediu pra parar, parou. Ó, remover os grupos duplicados e tem aqui os resultados. Eu tenho 140 grupos aqui, só nessa busca rápida do Rio de Janeiro, né? E o que eu vou fazer? Eu vou clicar agora aqui, ó, em enviar 140 grupos e vou colocar aqui a mensagem. Vou botar assim, ó, fotos grátis de gestante ou casamento. A Maia, exemplo, né? Fotografias bateu o recorde de clientes este mês e por isso está presenteando apenas 5 pessoas com uma sessão de fotos gratuitas para gestantes ou casamentos. Somente as 5 primeiras, vou assim, para somente as 5 primeiras pessoas que entrarem em contato no privado. Curto, direto e objetivo. Vou clicar aqui e vou escolher uma imagem que eu salvei já no meu computador, uma imagem aqui de gestante, ó, que eu tinha salvo previamente. Pum. E agora o que eu vou fazer? Olha só, eu vou clicar em enviar. E olha que interessante, eu vou pegar meu WhatsApp aqui. Ele já vai entrando nesses grupos e postando o texto e a imagem, só que ele já vai automaticamente extraindo os contatos também, o que é muito top, o que é muito bacana. Ele já entrou no primeiro grupo e já postou lá a imagem. Já entrou no primeiro grupo e já postou. O que é legal? A nossa ferramenta, ó, olha o WhatsApp Web aí carregando. E tudo que ele fizer ali, você vai acompanhando. Você vai acompanhando aqui no seu WhatsApp, o que é muito legal, né? À medida que ele for entrando, ó, olha lá, já entrou lá, ó, Afros do Rio, olha lá, o grupo do Rio de Janeiro. Já entrou. E ele já mostrou aqui, ó, que já extraiu 118 contatos. São 118 WhatsApp 100% validados. A gente está atualizando a nossa ferramenta para poder fazer o envio no privado também. Além desse envio no grupo, ele envia também no privado. E aqui ele já diz, ó, 4 grupos cheios ou inválidos. Ó, grupo de amizade paquera, ó, ele vai entrar no grupo. Esse grupo aqui, deixa eu ver quantas pessoas tem. Tem 9 participantes, tem poucas pessoas, mas ele vai entrar no grupo e vai ir postando. Ó, postou. Tá vendo? E aqui você acompanha. E aí o que é interessante? É você entender também os números. Ah, quantos... Da mesma maneira que eu mostrei no iPad, né, a questão dos números para realização de agendamentos e vendas, você tem que entender a questão dos números para retorno. Ah, Fernando, qual o mínimo que você indica para poder enviar, né, de grupos para poder enviar? Eu indico no mínimo 1000 grupos. Então aqui eu fiz uma busca, parei ali, eu poderia ter feito busca de qualquer outro termo, né, e colocado lá para poder. Então aqui ele vai enviar para no máximo, tirando os grupos cheios e inválidos, ele vai enviar, sei lá, para 50, 100. O ideal é você enviar para pelo menos 1000 no dia. Quando você envia para 1000 grupos no dia, estatisticamente você vai ter um retorno muito interessante. Então o que vai acontecer? As pessoas vão começar a entrar em contato com você no privado. E o bacana dessa mensagem é que a pessoa ela vai clicar para te adicionar nos contatos e vai entrar em contato com você. Ah, Fernando, tem uma outra maneira de a pessoa clicar num link e ir direto para o meu WhatsApp? Tem, é muito simples. Você vai, por exemplo, no Google, ó, e digita gerador link WhatsApp, né? E o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, esse primeiro site aqui, por exemplo. Você vai botar o seu WhatsApp, 21, exemplo. E vai colocar mensagem de texto. Olá,
Gostaria de saber sobre a promoção da fotografia. E clique em gerar link. E aí, esse link aqui, ó, ele vai direto pro seu WhatsApp mandando essa mensagem. Aí, o que eu faço? Eu pego esse link aqui, ó, por exemplo, e venho no encurtador de link. Por exemplo, o bit.ly, o encurtador de link. Né? É gratuito. Clico aqui em criar, colo aqui, ó, o endereço, ó, e já criou o link para mim, ó. Vou copiar agora. Tá vendo? E esse aqui é o endereço. Aí você vai botar esse link aqui lá na mensagem. Na mensagem que você digitou aqui, né? Para maiores informações, clique nesse link para entrar em contato comigo. E aí você vai monitorar os cliques que tiver. Ó. Vou dar o clique aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Ele vai abrir o WhatsApp Web, ó. Espero que não dê confusão aqui, ó. Porque tá enviando... Ah, não abriu não. Tá vendo? Ele vai abrir o aplicativo do WhatsApp. Tá vendo que legal? Então, e vai enviar essa mensagem, no caso, pro número que eu coloquei ali, que no caso seria o meu, né? Então ele vai botar, ó, lá, gostaria de saber sobre a promoção da fotografia. E aí você consegue, efetivamente, ver quantos cliques você teve se aquela publicidade que você fez, ó lá, Previdenciário Rio de Janeiro, tá vendo? Aqui ele achou um grupo de São Paulo. Acontece de achar um grupo ali não relacionado? Acontece, porque isso depende da página que tiver esse grupo. Mas, em geral, ele vai achar grupos do Rio de Janeiro. Pode acontecer que escape um outro grupo. Não tem problema, deixa ele atualizar ali. E outra coisa também interessante que a gente está atualizando na nossa ferramenta agora a busca assertiva. Né? Na hora que você for enviar, vai aparecer ali os títulos dos grupos e você vai poder desmarcar aquele grupo que você quer que não poste. De repente é um grupo de adulto, um grupo que não seja relacionado, você simplesmente desmarca e aí você não perde a ferramenta, na verdade, né? Não perde nem tempo postando nesse grupo. Tá vendo? Aqui já achou outro grupo do Rio de Janeiro. Ele não perde nem tempo postando nesses grupos. Então, com isso você aumenta a assertividade. Isso a gente está também atualizando a ferramenta. Importante que a gente vai usando a ferramenta, os nossos clientes vão usando e vão dando sugestões para a gente melhorar a ferramenta e a gente vai melhorando. E com isso a gente tem uma ferramenta a cada semana literalmente melhor do que na semana passada. Então, olha, só nessa brincadeira aqui, para você ter uma ideia, ele já postou, olha, em 13 grupos, 72 grupos são cheios ou são inválidos, a nossa ferramenta já faz essa validação, e nessa brincadeirinha aqui de alguns minutos, ele já extraiu 1.260 contatos 100% validados, que você depois ainda vai poder usar a nossa ferramenta para enviar também a propaganda no privado para essas pessoas. Agora está enviando no grupo, o que é muito melhor, porque atinge, né, até 256 pessoas. Ó, nesse grupo que acabou de entrar. Esse grupo aqui, ó. Esse grupo, por exemplo, é o grupo de Florianópolis. Ele pegou, tem 184 participantes. Né? Ele pegou um grupo que não era específico do Rio de Janeiro. Acontece? Acontece. Porque na página que estava podia ter lá o link do grupo e o nosso robô foi e extraiu. Né? O importante é que você trabalhar a quantidade. Isso aqui é um envio em massa. Né? Trabalhar a quantidade e deixar ele enviando. Fernando, qual o mínimo que eu envio aqui? Eu já falei, pelo menos 1000 grupos. Deixa enviando aí que ele vai disparar e você vai pegar ali grupos que são do Rio de Janeiro, regiões. Então por isso que você tem que ter uma quantidade de grupos grande para poder pelo menos 1000 grupos enviados por dia para você começar a ter retorno disso aqui. Então você só tem retorno quando você joga a isca certa para o peixe certo, né? Que é o que? Você oferecer algo gratuito para a pessoa, tá bom? Então fica a dica para você, só tá em 16 grupos, olha que legal, já extraiu 1.450 contatos. Eu posso vir aqui, simplesmente abrir aqui a aba, ó, e posso vir aqui, posso fechar aquela aba lá, e vou vir aqui em contatos salvos, olha lá. Ele já me mostrou aqui, ó, já extraiu no total 3.070 contatos, porque eu não tinha limpado a última busca, né? Então ele somou com a última busca que tinha. Então, ó, ele somou 1000 e poucos daquela com 1000 e poucos da nova. Deu 3.070 contatos, 100% validados. E aqui, por exemplo, eu posso pegar, ó, tá vendo que tem DDD, ó, 21, tem DDD 15, 81. Eu posso pegar isso aqui e posso copiar, ó, 21, tá vendo? E posso exportar, por exemplo, lá para o Excel, né? E botar um filtro, ó, somente eu quero DDD 21, né? Enfim, dá para fazer muita coisa que dá para fazer. O importante é você saber que a ferramenta ela cumpre com o que promete, né? Ela faz a publicação da sua propaganda do seu serviço dentro dos grupos, né? E a gente está atualizando ela para poder fazer também um envio no privado, né? E aí vai ser a única ferramenta no planeta Terra que, além de enviar no grupo, também envia no privado, e com isso você tem literalmente uma secretária trabalhando para você 24 horas por dia. Então o segredo é atenção,
interesse, desejo, e aí sim ação, fazer esse processo certo e fazer a pessoa que entra em contato contigo no privado fazer essa venda, gerar o desejo na pessoa. Mostra o seu Instagram, o seu site para gerar uma credibilidade para a pessoa. Lembra? A pessoa tá vendo a tua propaganda na internet, ela não estava procurando por aquilo. É diferente no Google. No Google a pessoa está procurando, né? Aqui não, a pessoa vê ela tem que ser fisgada por conta de uma isca gratuita. Lembra do meu caso, da minha história que eu contei sobre fazer hidratação? Eu fiz mais de 4.000 hidratações faciais, né? Vendia muito produto todo mês, dando hidratação gratuita, tá bom? Se você por acaso não conhece o nosso software, quer conhecer o nosso software, o Group Sender, basta você acessar o endereço groupsender.com.br, exatamente como está aparecendo aí no vídeo, para você poder ver mais detalhes, né, sobre o nosso software e como que você pode adquirir ele para sua empresa, para os seus negócios. Óbvio, funciona em qualquer nicho de mercado, em qualquer segmento de mercado, tá bom? Espero que eu tenha contribuído para você com esse vídeo, com essas dicas matadoras e bons negócios.